Elisão, evasão e elusão. Como três palavrinhas podem causar tanta confusão? Mais um Tributário na Lata no ar, e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre elisão, sobre evasão e elusão e o que elas representam para o direito tributário. Vamos começar então da elisão fiscal. Estamos falando aqui de uma prática legal que permite pagar menos tributos ou até mesmo, em alguns casos, deixar de pagá-los, exigindo então, nesse caso, planejamento e que, portanto, não viola nenhum dispositivo legal. Elisão, olha só, é também muito conhecida como o verdadeiro planejamento tributário e geralmente são medidas adotadas antes da ocorrência do fato gerador e realizadas por empresas que buscam reduzir os seus custos, logo com isso aumentando a sua competitividade. Olha, um planejamento tributário ele pode acontecer ou por estímulos legais ou por causa de brechas nas leis. Um dos exemplos mais interessantes está relacionado às brechas da lei. E nesse caso eu vou te lembrar daquela clássica flexibilização oferecida pela Lei Complementar 116 de 2003. Tratando-se o ISS de um imposto municipal, como você bem sabe, em cada cidade o imposto terá uma alíquota diferente. Claro, desde que respeitados aqueles limites mínimo e máximo que são de 2% e 5%. Não existe nenhuma proibição ao prestador de serviço optar por mudar a sede do estabelecimento para um município onde a alíquota seja menor que na cidade onde ele se encontra, ou mesmo abrir uma filial da sua empresa nesse município que exige um ISS com uma alíquota menor. Isso nada mais é do que uma gestão inteligente, preocupada com todos os aspectos, inclusive o aspecto tributário. Por outro lado, evasão fiscal consiste em práticas ilegais, meios utilizados pelo contribuinte para pagar menos tributos, omissão de informações, adulteração de documentos, fraude, falsificações, todas essas são práticas ardilosas que naturalmente não são permitidas. Geralmente são realizadas após a ocorrência do fato gerador e, como se não bastasse, essa prática poderá ser inclusive enquadrada como um crime contra a ordem tributária. De modo que o contribuinte ele passa a responder não só pela falta de pagamento do tributo, como também ele terá responsabilidade criminal. O negócio é sério, então. Olha um exemplo aqui interessante. Uma empresa emite uma meia nota, ou seja, com a saída da mercadoria do estabelecimento, a nota fiscal é emitida com um valor menor que o real, para que com isso o pagamento do imposto seja menor também. E embora por regra a evasão fiscal costume acontecer após a ocorrência do fato gerador, existem casos em que, mesmo depois de praticado o fato gerador pelo contribuinte, ele acaba tendo a opção prevista em lei de pagar um tributo mais baixo. O melhor exemplo para isso você enxerga no imposto de renda pessoa física. Quando no momento da declaração de ajuste anual do imposto de renda, portanto, depois da ocorrência do fato gerador, o contribuinte pode optar por recolher o IR sob a forma simplificada. Quando então ele terá direito a uma dedução automática de 20% sobre o total dos seus rendimentos. Por outro lado, ele pode escolher por uma declaração completa, quando o abatimento aos rendimentos tributáveis estará, nesse caso, intimamente relacionado com aquelas deduções legais que são permitidas pela lei, como educação, como saúde, como dependentes, entre outras, lá discriminadas. Presta atenção nesse exemplo aqui. Contribuinte tem como rendimento tributável R$100 mil e seus gastos que podem ser deduzidos chegam a R$12 mil. Se optar pela declaração completa, o IR incidirá sobre essa diferença, ou seja, 88 mil. Mas se escolher a declaração simplificada, o abatimento é de 20%, ou seja, R$20 mil, o que faz com que o IR passe a ser calculado sobre 80 mil, sendo neste caso a alternativa mais vantajosa. E enfim, chego na elusão fiscal. Um nome bem esquisito, né? Mas há quem identifique também como elisão ineficaz.
Bom, olha, independente da nomenclatura, estamos falando, neste caso, de uma prática ilegal que simula um negócio jurídico, embora baseado em lei, mas com o único objetivo de pagar menos tributos ou simplesmente não pagar. Presta atenção nesse exemplo. O Antônio e o João estão negociando a venda de um imóvel, mas sobre essa operação, como você bem sabe, incide o ITBI. Então, eles abrem uma empresa, sendo que ambos têm a mesma participação. Assim, o Antônio integraliza R$500 mil em dinheiro e o João integraliza os outros R$500 mil com um imóvel, justamente com o imóvel que ele pretende vender. Lembre-se que na transmissão de um imóvel para integralizar o capital social, não incide o ITBI. Agora imagine que, na sequência, essa empresa que acabou de ser constituída, ela acaba sendo extinta, sendo que Antônio deixa a sociedade com os R$500 mil. Agora, na sequência, imagina que essa empresa que acabou de ser constituída, ela é extinta, sendo que o Antônio deixa a sociedade com os R$500 mil a que tem direito, mas com a propriedade do imóvel. E o João deixa a sociedade com a parte que lhe compete, porém com um montante em dinheiro. Percebe que esse tipo de operação, ele é previsto em lei, quando um imóvel é transmitido em razão da extinção da empresa. Situação essa que a própria Constituição descreve como distante da incidência do ITBI. Ocorre que o negócio jurídico aconteceu apenas com o objetivo de não pagar o ITBI, uma vez que a empresa foi criada e posteriormente extinta sem o intuito negocial. Foi apenas utilizado um artifício para esconder o verdadeiro objetivo, que era a venda do imóvel. Fechando assim mais um Tributário na Lata, quando eu comentei sobre essas três expressões tão interessantes de matéria tributária: elisão fiscal, evasão fiscal e elusão fiscal. Gostou do vídeo? Curte aí, mas curte muito mesmo. E mais do que isso, clica aí no sininho para que você seja notificado toda vez que um novo Tributário na Lata for ao ar. A gente se vê, até a próxima!